Olha, diante da polêmica acerca dessa questão aí do Pix, muitos associados estão procurando a nossa rede para tirar algumas dúvidas, se de fato teve alguma mudança, como vai funcionar. Baseado nisso, nós acionamos o nosso diretor jurídico, que é advogado tributarista, Daniel Guimarães, para eles tirar dúvidas acerca dessa questão. Muito obrigado, presidente Márcio. É sempre um prazer estar aqui trazendo para os nossos seguidores, para os nossos filiados, associados, informações importantes e relevantes que vão auxiliá-los nas tomadas de decisões de cada dia. Dessa vez não poderia ser diferente. É uma informação muito valiosa e que tem sido muito comentada desde o início do ano em relação à preocupação das pessoas físicas e jurídicas, em relação ao Pix, em relação ao controle que a Receita Federal tem ou está tendo sobre as operações financeiras realizadas. Criou-se um alvoroço muito grande em relação a isso, como se fosse uma novidade, e você saber que não é. De fato, esse controle da Receita Federal já existe há muitos anos. Esse ano tivemos uma notoriedade maior da notícia, que trouxe uma preocupação maior dos empresários, principalmente quanto a esse controle. Mas esse controle da Receita Federal quanto a essas informações já existe há praticamente 10 anos. Em 2015, foi criada uma instrução normativa que instituiu uma ferramenta chamada e-financeira. Essa ferramenta era uma ferramenta que deve ser utilizada pelas instituições financeiras e similares para transmitir para a Receita Federal informações relacionadas a inúmeras operações financeiras realizadas tanto por empresas quanto por cidadãos. Para a Receita Federal ter o controle e saber o que está acontecendo no mundo financeiro em relação a essas pessoas. Então, ou seja, desde 2015 já existe essa ferramenta chamada e-financeira, que é transmitida pelas empresas através do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. E essas informações são repassadas em 2 períodos. Ela é repassada no final de agosto, em relação ao primeiro semestre do ano, e também é repassada em fevereiro, em relação ao segundo semestre do ano anterior. Essas informações de operações financeiras, desde 2015, já englobam saldos bancários no último dia do ano, englobam transações financeiras de pagamento, englobam transações entre contas de titularidades diversas ou da mesma titularidade, envolvem consórcios, previdência privada, aplicações em renda fixa ou variável, inclusive aquisições de moeda internacional. Ou seja, há mais de 10 anos, a Receita Federal já tem conhecimento, ou já recebe as informações daquilo que é movimentado no mundo financeiro pelas empresas e pelos cidadãos. Então isso não é uma novidade de agora. O que aconteceu de novidade em relação à Instrução Normativa 2219 de 2024, que entrou em vigor em janeiro, foi a inclusão do Pix nessa relação toda de operações financeiras. Então, a partir de janeiro, o Pix passou a ser incluído nesse rol de informações que são repassados para a Receita Federal. É importante lembrar que, apesar da norma ter entrado em vigor em janeiro, no dia 15 de janeiro já, por uma pressão política, pública e outros diversos assuntos, o governo federal acabou revogando essa instrução normativa, através da instrução normativa 2247 de 2025. Mas isso não significa que o controle deixou de existir. Quando se revogou essa instrução normativa que entrou em vigor dia 1º de janeiro, as instruções normativas anteriores voltaram a vigorar. Ou seja, isso significa que o controle sobre essas informações continua valendo. Então o empresário precisa ter esse cuidado. Se formos pegar o histórico dessas informações, lá em 2003, a Receita Federal criou uma ferramenta que chamava Decred, que era uma declaração de operações em cartões de crédito. Ou seja, percebam que estamos falando lá de 2003. Há muitos anos atrás se iniciou essa busca por informações. Esse controle de informações financeiras não se limita só à Receita Federal. Em 2008, foi criada uma ferramenta e um convênio no qual as instituições financeiras deveriam passar para os estados todas essas informações de transações. Isso para que os estados pudessem controlar as movimentações visando a cobrança do ICMS, que é o imposto que nós temos estadual sobre a circulação de mercadorias. Então, desde 2018, através da DIMP, que é a Declaração de Informações sobre Meios de Pagamento,
Os estados também recebem das instituições financeiras informações sobre operações financeiras realizadas pelas empresas, visando a fiscalização e o controle do ICMS. Tudo isso está sendo dito para que fique claro aos empresários que esta é uma tendência mundial de controle financeiro das empresas. O Brasil está só aderindo ao que está sendo realizado no mundo todo. Com a evolução da tecnologia, essa instituição normativa lá de 2015 foi sofrendo adaptações e melhorias para que se encaixasse simplesmente nas novas formas de pagamento. Não está tendo nenhuma novidade, é apenas uma evolução dos protocolos e das medidas para que a Receita continue controlando e recebendo essas informações. O que não significa que as autuações sobre as empresas também vão ser imediatas. Isso é muito importante que fique claro aos empresários que essa informação que a Receita Federal recebe vai servir de base para um possível confrontamento. Confrontamento com o quê? Com aquilo que a própria empresa declara. Então, como já acontece hoje no imposto de renda, da pessoa física, onde a Receita Federal já tem algumas informações e espera a declaração da pessoa física em relação a cada ano, para as empresas também será dessa forma. O mundo digital permite que as informações sejam trocadas de uma forma muito dinâmica. Então, a Receita Federal ela recebe várias informações de transações financeiras, imobiliárias, e ela vai confrontar essas informações com aquilo que você, empresário, está declarando. E é aí que você tem que tomar o cuidado devido. Então, se você declarar algo que não será compatível com aquilo que a Receita já sabe, ela com certeza vai te pedir esclarecimento sobre isso. Não acontecerá, via de regra, uma autuação direta. Inicialmente, a Receita deve intimar o contribuinte para prestar um esclarecimento sobre determinada divergência. Se você não conseguir sanar essa divergência ou explicar por que a sua declaração não bate com aquilo que ela já sabe, aí provavelmente você vai ter uma autuação e nessa autuação também lhe será concedido o direito de defesa e toda a tramitação que acontece em relação às autuações fiscais. Mas isso é importante que as empresas saibam, os empresários entendam que a sonegação fiscal, ela, a partir da evolução tecnológica, é cada vez mais difícil de acontecer. Então tenha esse cuidado, converse com a sua contabilidade e veja de fato o que está sendo declarado. Isso acontece muito com empresas do Simples Nacional, que não tem esse cuidado de criar um simples confrontamento das receitas e despesas. Tem várias empresas que declaram valores mensais que sequer são compatíveis com as despesas que eles pagam. Então, tenha um cuidado de fazer um planejamento, converse com a sua contabilidade, entenda o que pode ser declarado para a Receita Federal, de forma que aquilo que for declarado seja compatível com aquilo que ela já sabe, para que você evite surpresas, evite autuações que vão com certeza trazer um prejuízo financeiro inesperado e surpresa para a sua empresa. Tenham esse cuidado, entendam o que está acontecendo, tomem cuidado com fake news e desinformações que aparecem, que trazem notícias como se fossem novidades, o que já está acontecendo há mais de 10 anos, e converse com especialistas para que você esteja preparado para as evoluções normativas e para continuar seguindo o seu planejamento financeiro. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui de forma resumida os principais aspectos relacionados à fiscalização e controle da Receita Federal sobre as operações financeiras e continue acompanhando esse canal se você quer estar sempre atento e atualizado sobre notícias que vão impactar diretamente no seu comércio. Grande abraço!